Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos falando a respeito do Deus da aliança e agora estamos conhecendo as alianças e como elas trazem para nós as promessas daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Cada uma dessas alianças apontavam para a aliança de Cristo com cada um de nós. Hoje nosso tema é se apenas. Saul e Jonatas estavam mortos. As palavras ditas quase sem fôlego não tiveram o efeito esperado pelo Amalequita. Isso não daria o trono de Davi? Saul estava morto e todos os seus filhos, exceto um. Porque a notícia causou tanta tristeza, ele não sabia. Porque Davi rasgou as suas roupas e chorou, ninguém sabia. O Amalequita não compreendeu, não conhecia o coração de Davi. Saul tinha sido rei antes de ser seu inimigo. Saul fora o ungido de Deus e seu filho Jonatas era irmão de sangue de Davi. Em lugar de tornar-se então o herói que dera o golpe final no corpo ferido de Saul, o Amalequita tornou-se inimigo. Tomou consciência do seu ato nefasto quando Davi perguntou: Como tu não temestes estender a mão para matares o ungido do Senhor? De 2 Samuel 1,14. Foi o seu fim. Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e então morreu. 2 Samuel 1,15. A seguir, então, Davi cantou um lamento sobre Saul e Jonatas e pediu ao povo que ensinasse aos filhos de Judá esse cântico do arco. 2 Samuel 1,18. A canção foi cantada então em Judá, mas aparentemente jamais chegou aos ouvidos de quem precisava ouvi-la, Mefibosete, o filho de Jonatas. Ou se ouviu, não acreditou naquela parte do canto do arco ou lamento que dizia: Como caíram os valentes no meio da peleja, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. 2 Samuel 1, 25, 26. Que diferença teria feito se Mefibosete tivesse tido conhecimento da aliança cortada para ele quando ainda estava nos lombos do pai? Mas não só a ignorância. Foi a ignorância que também o aleijou. O mesmo acontece hoje. Multidões são aleijados por ignorância à nova aliança, cortada por cada um de nós no corpo de Jesus Cristo. Aleijado? Não compreendo, dirá você. Compreenderá nos próximos capítulos. Incline o seu coração e peça a Deus que prepare o seu coração para que você possa entender o que Ele quer falar para você. Primeiro, a esperança. Imaginemos o que aconteceu na casa de Saul quando chegaram as notícias: Saul está morto. E Jonatas, o que aconteceu com ele? Ele também está morto. E também Abinadab e Malquizua. Vocês precisam fugir. Por que teriam que fugir? Possivelmente porque só um dos filhos de Saul, Isbosete, tinha ficado. Isso significava que Mefibosete era o segundo na linha de sucessão. E se Davi descobrisse, não iria matar Mefibosete para apossar-se do trono de Israel? A ama de Mefibosete o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. 2 Samuel 4,4. Mefibosete tinha 5 anos de idade, bastante para lembrar e crescer amargurado. Era um príncipe sem esperança de um trono, vivendo em Lodebar. Pertencia a um palácio com servos.
não as montanhas de Gileade, onde era criado por Maquir, filho de Amiel. Imagino a sua amargura quando via outras crianças correndo e brincando. Como deve ter-lhe sido insuportável ser coxo, nada mais que um punhado de lixo. E se Davi soubesse da sua existência, seus homens o matariam como fizeram a seu tio Hipósete. 2 Samuel 4, 5-12. Até a sua herança tinha sumido. Davi agora reinava em Israel, quando o rei deveria ser ele. O tempo corria em amargura, em medo e desgosto e desapontamento no coração de Mefibosete. Tudo porque ignorava a aliança que foi cortada por ele, quando seu pai e seu amigo Davi a tinham feito. Ele ficou coxo por causa da ignorância, quando fugia sem necessidade. E você? Está aleijado? Por ter fugido com medo de Deus, ignorando a aliança que foi cortada ao seu favor? Você tem vivido na pobreza de Lodebar, em vez de nas riquezas que pertencem aos parceiros de aliança? Sente algumas vezes sem valor, como se não houvesse esperança para você? Olha, Mefibosete, ao ser chamado por Davi, aparentemente não sabia da conversa que houvera entre o rei e Ziba, antigo servo de Saul. Também não conhecia o coração de Davi, e foi vencido pelo medo, pela amargura, nascido do preconceito e dos boatos espalhados como sementes de dentes de leão, pelos ventos. Já lhe contaram? Que lançam raízes aonde caem, manchando a beleza da verdade. Davi foi ungido rei em Israel aos 30 anos, em Hebrom. Ao conquistar Sião, dissera: qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao Canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. 2 Samuel 5:8. Ao que tudo indica, divulgou-se entre o povo que o rei desprezava os coxos e os cegos, e que não podiam entrar na sua cidade. Esse rumor possivelmente só fez acrescentar muito mais medo e amargura no coração de Mefibosete. Mas terminada a longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, reinou então a paz. E Davi estava sobre todo Israel. E Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo, e o Senhor o ajudava a Davi por onde quer que ele ia. Ziba fora servo de Saul, e o chamaram que viesse a Davi. Então disse o rei: há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: aonde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Mefibosete, então coxo de ambos os pés, entrou na cidade de Davi. Você conhece aquele que está no trono? Tem consciência de que ele ministra justiça ao seu povo? Ou você é vítima dos boatos e das mentiras? Acha que ele o aceitaria em sua cidade, sendo você coxo? Amanhã nós continuaremos a falar a respeito, então, de Mefibosete e como foi o encontro dele com o rei Davi. Deus abençoe você e até lá!